Qual é um efeito placebo que a maioria das pessoas acredita que funciona? Chupetas. Meu bebê de 2 meses acredita que estou ali com ele amamentando, quando na verdade estou sentada do outro lado da sala checando meus e-mails. Bom, em defesa do bebê, ele não entende muito do mundo a ponto de saber que está sendo enganado, e a chupeta às vezes pode ter mais idade que o próprio bebê. Minha irmã mais nova acha que está chapada o tempo todo porque ela usa óleo de canabidiol no vape dela. O canabidiol não deixa ninguém chapado. No entanto, ele realmente pode acalmar e aliviar a dor no corpo. Eu tenho doença renal crônica no estágio final e doença de Crohn, e tomo óleo canabidiol quase todos os dias para minha dor crônica causada por ambas as minhas aflições. Antes do óleo, eu basicamente vivia com dor todos os dias. Agora usar o óleo ajuda muito e funciona perfeitamente. No entanto, preciso dizer que moro na Califórnia e sou titular de um cartão de maconha medicinal, então sei que o óleo que eu recebo é legítimo. Quanto às coisas com as quais as pessoas compram para usar no vape, quem sabe? Pessoas que juram que se sentem melhor e mais focadas depois de comerem uma única cabeça de brócolis. Sim, vegetais são bons para você, mas por favor, né? Só de comer apenas uma já é exagero. Eu acho que depende. Eu estava no Iraque e não comi nada além de ração militar por 64 dias seguidos. Algumas semanas depois, começamos a falar sobre a falta de saladas e não paramos até conseguirmos alguns vegetais de verdade. Portanto, em um caso em que você pode estar sentindo uma falta real de alguma coisa, pode se sentir instantaneamente melhor assim que receber o que você quer. Ou talvez seja o efeito placebo também, não sei. Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, acordei no meio da noite com uma daquelas aranhas finas de pernas longas na parede logo acima da minha cabeça, e eu achei ela enorme e assustadora. Saí correndo do quarto absolutamente apavorada e disse à minha mãe que nunca mais dormiria ali porque as aranhas iriam andar em mim assim que eu adormecesse. Acho que depois de 2 noites dormindo nas almofadas do sofá ao lado da cama dos meus pais, eles se cansaram e decidiram fazer algo. Eles saíram e compraram um spray de aranha, especial que manteria todas as aranhas afastadas. Havia um pequeno buraco na parede de gesso no canto superior do teto, e eu disse a eles que era por onde as aranhas entravam e que tinham que borrifar ali. Então minha mãe borrifou o spray de aranha no buraco e tampou com papel de seda e depois borrifou em todo o meu quarto. Lembro que cheirava muito bem e minha mãe disse que era porque as aranhas odeiam cheiros doces. Então, depois de satisfeita com o nível de prevenção de aranhas, minha mãe colocou a lata embaixo da pia do meu banheiro e isso foi esquecido por muito tempo. 12 anos depois, eu me mudei e meus pais estão reformando aquele banheiro. Eles me pediram para vir e pegar qualquer coisa que eu ainda quisesse. Estou vasculhando e pego uma lata de purificador de ar com pequenos adesivos de aranha daqueles típicos de Halloween por toda a lata. Minha mãe começou a rir e me disse que aquele era meu spray especial de aranha. Fiquei completamente sem chão, na verdade eu nunca tinha percebido. Eu pensei que era genuinamente spray de aranha quando minha mãe o usou, e agora eu estava olhando para uma lata de purificador de ar com adesivos de Halloween colados por cima. Não foi nem um pouco convincente, mas funcionou totalmente, hahaha. Só me fez perceber como as crianças podem ser ingênuas. Sua mãe parece ser uma pessoa incrível. Eu só consigo imaginar os pais morrendo de rir enquanto colocavam os adesivos. Eu não iria conseguir segurar o riso. Eu trabalhava em um acampamento. A enfermaria dava remédios caseiros para os campistas que passavam mal. Era praticamente apenas Gatorade e açúcar. E funcionou maravilhosamente. Depois de saber disso, alguns pais não gostaram e pensaram que estávamos mentindo e fazendo lavagem cerebral nas crianças, então tivemos que parar de usar. Já até imagino a conversa dos pais com vocês. Não acredito que você deu remédio ao meu filho sem minha permissão. É só água com açúcar. Então os pais, sentindo-se idiotas, mas recusando-se a engolir sua indignação, quem você acha que é para enganar o meu filho? Ondas de rádio em frequências normais causando doenças ou problemas nas pessoas. Quando uma torre de rádio é colocada em algum lugar perto das casas das pessoas, elas começavam a reclamar de dores de cabeça, febre e outros sintomas. A reação da empresa que administra a torre foi apenas dizer: a torre nem está funcionando, espere até ligarmos a torre para reclamar dessas coisas. Esse é um caso normal de como o psicológico pode afetar sua condição física. Se a pessoa realmente acredita muito que a torre está deixando ela doente, mesmo que a torre nem funcione de verdade, a pessoa começa a sentir coisas por conta de sua condição psicológica. Aqueles produtos de emagrecimento rápido e outros produtos similares.
As pessoas que conheço que falam sobre como é ótimo não entendem que o verdadeiro motivo pelo qual estão perdendo peso e se sentindo melhor é porque mudaram completamente suas dietas e hábitos alimentares. Se você substituir uma refeição não saudável por um shake, o que você realmente está fazendo é cortar calorias. Isso é o que está fazendo você perder peso, não existe qualquer coisa mágica nesses shakes. Minha mãe gosta de falar sobre um creme para emagrecer que ela viu nos anos 70, onde você o colocava na área de onde deseja perder gordura, barriga, coxas, onde quer que seja. Então, para ativar o creme, você faz uma corrida de 10 quilômetros. Não sou um grande entendedor de áudio e música, mas tenho assistido bastante como acontece a execução do som em minha igreja local. Estou aprendendo muito. Um dos caras que conhece muito sobre as mesas de som estava me dizendo que os membros da banda são famosos por reclamar de coisas imaginárias. Quando isso acontece, ele pega um botão que não tem nenhum efeito na mesa de som e olha o cara nos olhos, enquanto ele gira o botão e pergunta se melhorou o problema no som. 95% das vezes, eles vão dizer que sim e não vão reclamar mais. Eu sou um músico, e digo que por outro lado, quando não gosto da maneira como algo está soando e peço ao técnico de som para consertar, geralmente fico olhando para ele e me pergunto por que não está soando diferente enquanto ele está movendo os botões, então eu só balanço a cabeça afirmativamente e falo, legal, acho que agora está bom, porque não quero parecer um amador que não consegue ouvir a diferença, hahaha. Eu costumava jogar um jogo no computador e minha filha pequena perguntou como que era o jogo, e eu disse a ela que eu sou um caçador de monstros. Ela então disse, por que ainda há monstros no meu quarto então? Eu olhei super sério para ela, disse a ela para ficar ali e não se mexer, e corri escada acima como se minha vida dependesse disso. Passei cerca de 10 minutos levantando pesos e fazendo algumas flexões, voltei e disse o mais sério que pude, agora não há mais monstros no seu quarto. Ela me abraçou bem forte e dormiu tranquila por muitas noites depois disso. Isso é muito fofo, você deve ser um ótimo pai. Me lembra da época em que trabalhava no museu e uma garotinha tinha medo de ladrões de verdade estarem escondidos em uma exposição dedicada à história do crime. Eu fui e verifiquei todas as salas para ela, então ela se sentiu segura o suficiente para dar uma olhada. O placebo de viés é um conceito simples e variado no qual alguém permite que um certo viés, tipo uma ideia, crie um efeito placebo. Por exemplo, você pode ter um viés de que o sabor do peixe é desagradável, mesmo que você nunca tenha experimentado. Então, na hora de você comer o peixe, esse placebo é acionado e você acaba achando desagradável. A melhor maneira de superar isso é estar atento aos alimentos que você está comendo. Concentre-se na textura, no sabor, nas cores, em tudo. Não se apresse em comê-lo e realmente aprecie e pense no que está experimentando e sentindo enquanto come. Hiperatividade por conta de ingerir açúcar. Pelo que eu li, o açúcar não tem essa propriedade de deixar a criança hiperativa, mas os pais falam para os filhos que isso acontece, então as crianças começam a agir de forma hiperativa. Alguns estudos recentes que vi mostram que não tem nenhuma ligação entre ingestão de açúcar e hiperatividade. Eu cresci comendo quantidades normais de açúcar. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, eu vi uma mãe de um amigo contar para ele que nós não poderíamos comer mais nada doce porque estávamos muito hiperativos. Quando eu voltei para casa, eu contei para minha mãe que estava hiperativo porque comi muito doce. Minha mãe só me olhou e disse, você comeu doce sua vida inteira, você não é hiperativo. Então eu, desapontado, disse, e voltei ao normal na mesma hora. Aquele beijo que você dá na criança depois que ela se machuca. Quer dizer, a maioria das pessoas sabe que não tem efeito, mas alguns podem dizer que funciona por conta do efeito placebo. Não tenho certeza que isso é apenas placebo. Sabemos que se alguém está se sentindo estressado, um beijo ou abraço, ou até mesmo alguém mostrar que se importa com o que acontece com ele, irá estimular a liberação de endorfina na pessoa e pode acalmá-la e fazê-la se sentir melhor. É por isso que depois de um bom abraço as pessoas normalmente se sentem bem. Quando minha filha era bem pequena, eu tive que ficar longe de casa durante 2 anos inteiros, apenas voltando para casa uma vez ao mês. Minha filha começou a ter pesadelos, então eu comprei um ursinho de pelúcia e dei a ela, dizendo que o ursinho iria protegê-la dos pesadelos. Anos depois, ela me perguntou o porquê daquilo ter funcionado, e eu respondi, foi porque você acreditou em mim. Sim, realmente é assim com as crianças. Minha mãe tinha me contado que o teto pontudo do meu quarto, por causa daquelas pinturas texturizadas, iria afastar os monstros, porque eles iriam bater a cabeça naquele teto e iriam se machucar se eles entrassem.
Eu lembro de ter pensado que fazia todo o sentido do mundo o que ela disse e acreditei. Então eu nunca mais me preocupei com monstros.